Aleluia. Sua presença está aqui, santos. Diga amém. Amém. Está fraco. Sua presença está aqui. Diga amém. Amém. Sim, Ele está aqui. Glória. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Primeira epístola do apóstolo João. Presença incandescente. Oxe, caramaiteira. Olha. Sobremecar de cúria lá, também. 1 João, capítulo 2. Deixa aberto aí no versículo 18. Vocês devem saber muito bem que a tônica da nossa mensagem nesse tempo não é outra senão os últimos dias e a volta do nosso amado Rei Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Irmãos, não existe nada melhor que para os céus, entenda, os céus vibram quando eles percebem que a igreja está desejando a volta do seu noivo. Os céus ficam aquecidos, se tornam em vibrações. Quando uma comunidade entende, através da leitura dos tempos, o que está acontecendo nos nossos dias. E hoje eu quero falar para você um pouco sobre o dia do Senhor. Eu não vou explanar muito porque eu preciso comunicar a vocês algumas coisas que vão anteceder o dia do Senhor. E nós seguiremos falando sobre o grande inimigo da igreja que está prestes a se manifestar nesse tempo. O anticristo. Eu quero que você entenda hoje, e eu vou explanar um pouco mais isso. Irmãos, entenda, por favor, no nome de Jesus. Não pense que, antes de mais nada, abre um parênteses, eu não prego aquilo que eu acho que é interessante. Eu falo aquilo que Ele me comunica pelo seu Espírito. E se você observar a tônica de muitos que estão entendendo esse tempo, tanto na pregação quanto nas canções, tem a ver com esse momento, a volta do Senhor Jesus. A vinda do grande Rei. Glória a Deus. Então entenda, não estou falando isso, ministrando sobre isso. E olha que já faz uns 3 meses ou mais, hein? Você não está enganado. Porque eu acho legal. A verdade é que a gente precisa entender que o que Ele está nos comunicando pelo seu Espírito não é algo que simplesmente diz respeito a daqui a algum tempo. A verdade é que essas coisas já estão diante de nós, santos. Você só precisa abrir um pouco mais a sua ótica, ou usar de repente umas lentes diferentes. Mas já está diante de nós. Não é um exagero falar sobre isso, pensando que vai ser daqui, irmãos. Já está diante de nós, acredite nisso. Você viu que o Senhor falou quinta-feira sobre os sinais que iriam acontecer, que o Anderson colocou no grupo, nos céus. Bem, dias depois, já há uma previsão de um asteroide, como ele mostrou ali, os
caras da NASA falaram, pelos próximos dias. E ele disse claramente que ele começaria a trazer uma onda, quem ouviu, sabe, de sinais no cosmos, nos céus. Então, uma vez que nós falamos sobre isso e entendemos que antes do dia do Senhor, algumas coisas vão acontecer. Antes disso, esse camarada está inserido nesse cenário. E hoje, pelas Escrituras, eu vou dizer para você de onde vem o anticristo. E não é heresia. Pelas Escrituras, tá? Assim como eu, se você achava que era Macron, erramos feio. Você vai ouvir, tá? Então, antes do dia do Senhor, 1 João, capítulo 2, versículo 18, surgirá o anticristo. Está escrito assim: filhinhos, esta é a última hora. E aí eu volto a falar aquilo que eu falei em outra ocasião. Isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás, mais ou menos. Se há 2000 anos atrás João disse que era a última hora, quanto mais 2000 anos depois. Tá a questão lógica. Vós tendes ouvido que o anticristo está vindo. E de fato, muitos anticristos têm surgido. Eu falei sobre isso. São homens e mulheres que serão a reprodução satânica do anticristo, porque terão exatamente a sua mentalidade, a sua maneira de agir. Fato pelo qual sabemos que esta é a última hora. Eles, ou seja, os anticristos, saíram do nosso meio. Eles estavam dentro do arraial de Deus, viu? E aí entraram na engenharia mental que você já ouviu falar, que é a apostasia. Estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas vós recebestes a unção do Cristo, que procede do Espírito Santo, e vós sabeis todas as coisas. Agora observe, o anticristo vai trazer uma mensagem quando ele se manifestar. Quando isso acontecer, eu peço que o Espírito de Deus lembre todos vocês. Amém. Quando o iníquo, o filho da perdição, surgir, ele vai trazer uma mensagem com ele. E essa mensagem possui uma tríade. Um conjunto de 3 extensões. Sua mensagem possuirá uma tríade. Desculpa, obrigado, tá, irmãos? Eu tenho isso já há muito tempo. Primeira tríade: ódio contra a família. Segunda tríade da mensagem do anticristo quando ele surgir: ódio contra a igreja. Terceira tríade: ódio contra Israel. Então, quando surgir alguém, pelos próximos dias, próximos anos, com essa mensagem, fique atento. E é bem verdade que já falei aqui em outra ocasião, que nós não precisamos necessariamente esperar que ele se manifeste para tomar uma postura. Porque o espírito do anticristo já foi enviado ao mundo há muitos anos. E ele já tem comunicado essa mensagem aos homens. Quantos lembram que falei sobre isso?
ele já tem cauterizado a mente dos homens e feito com que os seus comportamentos sejam tal qual aquilo que eles pensam. A mentalidade do anticristo. Então, o anticristo, antes mesmo de se manifestar, ele enviou a sua influência no mundo. A Bíblia fala disso. E essa influência, como tudo o que está acontecendo hoje, no nosso tempo, é silenciosa. É por isso que a maioria de nós é pego no pulo, como diz, porque é silencioso. Nós temos o hábito de nos posicionar apenas quando alguma coisa faz barulho perto de nós. O problema é que tudo o que está acontecendo agora é silencioso. E é nisso que a gente tem sido pego, sabe? Bem, se é silencioso, teoricamente, não está acontecendo nada. Então está tudo bem. Percebe? Então, essa influência foi enviada ao mundo, imitando o Pai que enviou o seu Espírito. Imitando. Tá? Essa mensagem, como eu disse, a primeira tríade dela é um ódio contra a família. E eu quero destacar algo aqui para você nos próximos versículos. Versículo 22. Observa isso. 21, perdão. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vós a conheceis, e porque nenhuma mentira tem origem na verdade. Agora observe isso aqui. Olha a mensagem do anticristo. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Yeshua é o Messias. Esse mesmo, olha só, é o anticristo, vírgula. Ele nega quem, irmãos? O Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Observe. Eu disse agora há pouco que a mensagem do anticristo é uma tríade. Primeira, ódio contra a família. Especificamente falando, resistência ou ódio à paternidade. Observa que o anticristo vai ter sérios problemas de paternidade. Sabia? Porque observa que ele vai ser, a mensagem dele qual que vai ser? Negar que Deus, o Pai, tem um filho. Percebe? Negar que Jesus não é o Cristo, tampouco é o Filho de Deus. Então a primeira mensagem do anticristo se revela aqui. Ele terá um discurso de ódio contra a família, especificamente contra a operação da paternidade. Porque é bem claro, irmãos, ele vai negar o pai e o filho, um relacionamento paternal. E você vai entender mais para frente porque ele tem esse ódio contra a paternidade. Ok? Vou lhe dar mais alguns exemplos. Volte um pouquinho agora no Evangelho de João. Deixa eu lhe dar mais um exemplo, capítulo 16. Vou lhe dar mais um exemplo do que isso significa. Versículo 1. Olha só, Jesus está falando. Eu lhes tenho dito tudo isso para que não sejam pegos de surpresa. Eis aqui a grande questão, irmãos. Ser pego de surpresa. Eles os expulsarão das sinagogas. De fato, virá um tempo em que os matarão, que quem os matar
pensará servir a Deus. Farão isso por quê? Porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Discurso do anticristo. A filosofia desse Nico que vai se manifestar e vai contaminar as nações é o seguinte: de não suportar a ideia de que o Pai e o Filho são um, nem tampouco que Deus tem um Filho e enviou ele na terra. Porque ele terá, vou repetir o que eu falei, sérios problemas de paternidade. Problemas parecidos como esse nos nossos dias, sabe o que significa? Sementes que já estão brotando. E que vão apenas ser potencializadas quando ele se manifestar. Percebe? Então entenda. Essa vai ser a mentalidade do anticristo. Eu dei mais um exemplo de que o alvo dele vai ser o Pai e o Filho. Tá bom? Tá entendido até aqui? Ok? Agora eu vou lhe dar outro exemplo. Abra lá em Daniel. Aqui é pesado agora. Profeta Daniel, capítulo 7. Abrem comigo. Vou lhe dar outro exemplo mais tenebroso agora. Daniel, capítulo 7. Olha só isso. Aleluia. Capítulo 7. Calma que a gente ainda vai entrar na mensagem, estou só esboçando. Aqui vai ser meio longo, mas vai ser necessário ler. Versículo 1. No primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, de Babel, Daniel teve sonhos e visões, enquanto dormia em sua cama. Ele registrou o sonho e este é o seu relato. Olha só. Tive uma visão à noite. Vi diante de mim os 4 ventos do céu agitando o grande mar. E 4 animais enormes saíram do mar. Mar significa nações, tá? Cada qual diferente dos outros. O primeiro era como um leão, mas possuía asas de águia. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido da terra e posto sobre 2 patas, à semelhança do homem, e lhe foi dado um coração humano. Surgiu então outro animal, o segundo, semelhante a um urso. Ele foi erguido por um dos lados e havia 3 costelas entre seus dentes na sua boca. Foi-lhe dito: levante-se e devore carne. Depois disso, olhei e havia outro animal como um leopardo com 4 asas de pássaros nos seus lados. O animal também possuía 4 cabeças. Ele foi dado o poder para governar. Em seguida olhei em minhas visões noturnas, e ali diante de mim estava o 4º animal, temível, horrível, extremamente forte e com grandes dentes de ferro. Ele devorou, esmagou e pisou com os pés o que havia sobrado. Era diferente de todos os animais que o antecederam e possuía 10 chifres. Vai vendo aí. Enquanto estava olhando os chifres, outro chifre surgiu entre eles, um pequeno chifre, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados pelas raízes. Nesse chifre, esse pequeno que surgiu, tá? Havia olhos semelhantes aos olhos dos homens,
e sua boca falava com vanglória ou com arrogância. Pequeno chifre, o anticristo. Ok? Vocês vão entender. Nesse chifre, vou repetir, havia olhos semelhantes aos olhos dos homens, e sua boca falava com vanglória. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados em seus lugares, e o ancião de dias tomou o seu lugar. Meu Deus, isso aqui é o Pai, tá? O Pai, presta atenção. Primeiro surge o pequeno chifre, o anticristo. Olha aonde o anticristo vai aparecer. O ancião de dias toma o seu lugar, o Pai. Suas roupas eram brancas como a neve, e o cabelo da sua cabeça era como a lã pura. Meu Deus, que tremendo. Seu trono era de chamas flamejantes, com rodas de fogo. Um riacho de fogo fluía de sua presença. Milhares e milhares ministravam a ele. Milhões e milhões estavam diante dele. Você pode dizer amém? Amém. A seguir, o tribunal teve início e os livros foram abertos. Olha a visão de Daniel. Continuei olhando, e por causa das palavras arrogantes faladas pelo chifre, observei quando o animal foi morto. Seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado por completo. Quanto aos outros animais, sua autoridade para governar foi tirada, mas sua vida foi prolongada por mais um tempo e uma estação. Vocês vão entender, fica calmo. Continuei recebendo visões noturnas, quando vi, vindo com as nuvens do céu, alguém semelhante ao que, irmãos? O homem. Uau! O Filho, Jesus. Ele se aproximou de quem, irmãos? Do ancião de dias, o Pai, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhes entregues o governo, a glória e o reino, para que todos os povos, nações e línguas lhe sirvam. Seu governo é um governo eterno, não passará. O seu reino jamais será destruído. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Olha o cenário da visão. O ancião de dias, que é o Pai, aparece na sua glória na visão para Daniel. Quando ele olha nos céus, ele vê vindo nas nuvens alguém semelhante ao filho de um homem, Jesus. E diz que ele se aproxima do ancião de dias, e ali comungam entre eles, ou seja, eles têm comunhão. Agora observa, exatamente no cenário da paternidade, o pequeno chifre, o anticristo, aparece e começa a falar palavras ofensivas contra a paternidade entre Deus, o Pai, e Deus, o Filho. Consegue entender? Na visão de Daniel, João fala que ele vai negar o Pai e o Filho. Mas na frente Jesus diz que a perseguição vai se dar em quem aceitar a paternidade. E agora um pouco mais atrás, Daniel tem uma visão. E ele vê a manifestação do anticristo exatamente no cenário onde o Pai e o Filho estão presentes. E ele não se contentou em ver a comunhão do Pai e do Filho, ele fala palavras de arrogância, de ofensa contra o Pai e o Filho. Percebe? Nessa comunhão entre o Pai e o Filho, Daniel viu que o Pai entregou todo o poder ao Filho, para que todos os reinos da terra se submetam a ele. Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Ok, olha só. Vamos seguir. Então aqui a primeira tríade se manifesta. Ódio contra a paternidade, a família. Versículo 15. Quanto a mim, Daniel, meu espírito ficou agitado em meu interior. As visões em minha cabeça me amedrontavam. Aproximei-me de um dos que estavam ali e perguntei o real sentido de todas essas coisas. Ele disse que me faria entender como interpretá-las.
Os 4 animais enormes são 4 reinos que surgirão sobre a terra. No entanto, os santos do Altíssimo, a igreja, tá? Os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todos sempre. Então desejei saber o significado do 4º animal, o que era diferente dos demais, tão terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze, que devorou, esmagou e pisou o que foi deixado, e o significado dos 10 chifres em sua cabeça, e o outro chifre que surgiu antes de os 3 caírem, o chifre com olhos e uma boca que falava com arrogância, que parecia maior que os outros. Daniel queria saber a resposta de tudo isso. Eu vi, olha o que o pequeno chifre fez. Eu vi, olhei e vi. O chifre guerreou contra os santos e os vencia. Meu Deus. Os santos, a mensagem do anticristo, primeira, tríade. Ódio contra a família. Segundo, ódio contra a igreja. Daniel viu um pequeno chifre, o anticristo, fazendo guerra contra os santos e vencendo, por enquanto. Percebe? A verdade é que quando a igreja hoje, menospreza ou não percebe a leitura que precisamos fazer nesse tempo, eles já estão perdendo. O fato de um anticristo cegar o entendimento de boa parte da igreja para não entender o que está acontecendo agora e toda a movimentação no mundo espiritual, isso diz o seguinte: ele já está ganhando desses. O pequeno chifre já está vencendo. Daniel viu claramente, não tem como. É temporariamente? É. Mas não tem como. Isso não é reversível. Quando o anticristo surgir, e mesmo com a sua influência, ele vai guerrear contra os santos, a igreja, e vai vencê-los por um período de tempo. Percebeu? Vamos seguir. Olhei e vi o chifre, guerreou contra os santos e os vencia. A igreja, tá? Porque ele vai manifestar guerra contra a igreja, irmãos. Até que o ancião de dias veio, e o juízo foi dado a favor dos santos do Altíssimo. Diga amém. Amém. Ah, se não fosse ele, irmãos, nós estávamos perdidos. O ancião de dias veio, o Pai, e o juízo foi dado a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo de os santos tomarem o reino. Repita comigo: eu naquele dia, vou tomar o reino. Meu Deus, eis o que ele disse. Vamos lá, ele ainda está falando da visão. O 4º animal será o 4º reino sobre a terra. Ele será diferente de outros reinos. Devorará toda a terra, irá pisá-la e esmagá-la. Quanto aos 10 chifres, 10 reis surgirão desse reino. Olha a loucura que vai ser a conspiração das nações, irmãos. E surgirá outros depois deles. E ele será diferente dos primeiros, o pequeno chifre. E derrubará 3 reis. Ele falará palavras contra o Altíssimo e tentará oprimir os santos do Altíssimo. Está bem claro, não está? Ok. Tentará alterar as estações e a lei. E os santos lhe serão entregues por um tempo, tempos e metade de um tempo. No entanto,
quando o tribunal der sequência à sessão, ele, o pequeno chifre, será destituído do seu domínio, que será consumido e destruído por completo. Diga graças a Deus. Então o reino, o domínio, a grandeza dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo santo do Altíssimo. Seu reino é um reino eterno, e todos os líderes servirão a ele e lhe obedecerão. Diga amém. Amém. Uau. É complexo, né? Mas dá para entender. O anticristo vai surgir. E a mensagem dele não vai ser apenas contra a família. Também vai ser contra a igreja. É por isso que a gente tem falado aqui, irmãos. Vamos aprender a sofrer agora, enquanto está mais ou menos. Porque está na Bíblia. E nós somos ensinados durante muito tempo, erroneamente, que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. Está na Bíblia. Nós vamos ter que passar por toda a grande tribulação. Essa noite eu tive um sonho. E eu não sou de sonhar. E eu sonhei com um vislumbre da grande tribulação. Era horrível. Eu falo com muito temor aqui, era horrível. Era como se o dia não era mais dia, era cinzento. É como se a luz do sol estava ofuscada na terra. E por onde eu olhava eram pessoas correndo por todos os lados, tentando se esconder. Por todos os lados, pessoas se escondendo. Procurando lugares para se esconder. Fala isso dentro de Deus, irmão. E é engraçado que quando eu olhei para mim, eu estava vestido com uma roupa de soldado, tipo de exército. E muitos outros que eram perseguidos também vestiam roupa de exército. E os que estavam perseguidos também tinham roupas militares, com armas na mão. Só que com uma diferença. Esse branco do olho era escuro. E essa escuridão vinha até aqui assim, ó, neles. Os caras eram sinistros. E detalhe que na terra não havia só os homens perseguidos. E eu entendo agora que é os santos.